O cheiro de óleo diesel e cigarro continental se misturava ao aroma de café requentado na garagem da Aviação Serra Azul, na região norte de Belo Horizonte. Era 17 de março de 1981, uma terça-feira comum que começou como tantas outras para Geraldo Nogueira. Aos 42 anos, com 17 anos de estrada nas costas, ele conhecia cada curva da BR-356 que ligava a capital a Ouro Preto, como conhecia as linhas da própria mão. Geraldo chegou ao trabalho às 6 da tarde, cumprimentou Zé do Pátio com o aceno de sempre e conferiu o ônibus que faria a linha noturna, um Mercedes-Benz O355 azul e branco, placa MG 4701, com apenas 2 anos de uso. O motor roncava baixo e constante. O tanque estava cheio, os pneus em perfeito estado. Na cabine, ajustou o banco à sua altura, pendurou a garrafa térmica com café no gancho ao lado do volante e ligou o rádio da empresa. A voz cansada do despachante Mário ecoou pelo alto-falante. Geraldo, linha 22, saída às 20h15. 4 passageiros confirmados. 4 passageiros para uma viagem de 2 horas. Nada demais para uma terça-feira de março, quando o movimento turístico para Ouro Preto ainda era fraco. Geraldo conhecia alguns pelo nome. Dona Carmen, professora aposentada que visitava a filha todo mês. Sebastião, pedreiro que trabalhava em reformas nas igrejas históricas. Um jovem universitário da UFMG, cujo nome não conseguia lembrar. E Maria José, funcionária da prefeitura, que retornava de uma reunião na capital. Às 8h15 em ponto, Geraldo ligou o motor e saiu da garagem. O ônibus seguiu pela Avenida Cristiano Machado, atravessou o centro da cidade e tomou a BR-356 em direção ao leste. A noite estava clara, sem neblina, temperatura amena para a época. O último registro de comunicação via rádio foi às 20h42, quando Geraldo confirmou passagem pelo posto de gasolina do quilômetro 35, aqui é o 4701, tudo normal, estimativa de chegada 22h15. A partir desse momento, o silêncio. Às 22h30, Mário tentou contato via rádio. Nenhuma resposta. Às 23h, ligou para a rodoviária de Ouro Preto, perguntando se o ônibus havia chegado. A funcionária de plantão foi categórica. Não chegou ninguém da Serra Azul hoje à noite. Às 23h45, Mário acionou o gerente da empresa, que imediatamente organizou uma busca. 2 carros saíram de Belo Horizonte e um de Ouro Preto, percorrendo toda a extensão da rodovia até se encontrarem. Nenhum sinal do ônibus azul e branco. Foi como se o Mercedes-Benz O355, placa MG 4701, com Geraldo Nogueira e 4 passageiros, tivesse simplesmente desaparecido entre o quilômetro 58 e o túnel de São Bartolomeu, um trecho de estrada encravado na serra, cercado por mata fechada e neblina que costumava descer após as 9 da noite. A primeira luz do dia 18 de março revelou uma BR-356 vazia e silenciosa. A Polícia Rodoviária Federal iniciou as buscas oficiais às 6 da manhã, percorrendo cada metro do trecho entre Belo Horizonte e Ouro Preto. Não havia marcas de frenagem no asfalto, nenhum vidro quebrado no acostamento, nenhum sinal de que um ônibus tivesse saído da pista. Dona Luzia, esposa de Geraldo há 18 anos, chegou à delegacia de Nova Lima com os olhos inchados de tanto chorar. Ele sempre ligava quando chegava em Ouro Preto, repetia para quem quisesse ouvir. E sempre, mesmo nas viagens mais curtas, Geraldo era um homem de rotina. Na casa simples da família, no bairro Jardim Alvorada, o telefone permanecia mudo. Os 2 filhos, Marcelo de 16 anos e Carla de 12, faltaram à escola esperando notícias que não chegavam. O jornal Estado de Minas publicou na primeira página do dia 19: ônibus desaparece misteriosamente na BR-356. A matéria trazia foto de Geraldo sorrindo ao lado do ônibus, tirada na inauguração da linha no ano anterior. A reportagem mencionava que famílias dos passageiros também estavam desesperadas por notícias. Sebastião deveria começar uma reforma na Igreja do Pilar na quarta-feira. Dona Carmen tinha consulta médica marcada para a quinta. O universitário perderia uma prova importante. Maria José não compareceu ao trabalho na sexta-feira. Enquanto isso,
equipes da Defesa Civil vasculhavam as encostas da serra com cães farejadores. Mergulhadores investigaram o Rio das Velhas e seus afluentes. Helicópteros da Polícia Militar sobrevoaram a região por uma semana inteira. A empresa Viação Serra Azul ofereceu recompensa de 5.000 cruzeiros para quem trouxesse informações sobre o paradeiro do veículo. 2 meses depois, em maio, um caminhoneiro disse ter visto o ônibus azul e branco parado no acostamento na madrugada do dia 17, próximo ao túnel de São Bartolomeu. Pensei em parar para oferecer ajuda, declarou Antônio Carlos, motorista da transportadora Transmineira. Mas quando olhei pelo retrovisor não vi mais nada. Achei estranho, porque não tinha lugar para ele ter saído da estrada ali. A polícia investigou o depoimento, mas não encontrou evidências que o sustentassem. Em julho, Dona Carmen foi declarada oficialmente desaparecida. Em agosto, foi a vez de Sebastião. O universitário e Maria José seguiram o mesmo caminho burocrático. Em setembro, após 6 meses de buscas infrutíferas, Geraldo Nogueira também entrou para a lista oficial de pessoas desaparecidas de Minas Gerais. A Aviação Serra Azul cancelou definitivamente a linha noturna para Ouro Preto. O ônibus sobressalente ficou encostado na garagem por 2 anos antes de ser vendido para uma empresa de Montes Claros. Mário, o despachante, pediu transferência para o turno diurno. Não consigo mais ouvir o silêncio do rádio à noite, confessou a família. Com o tempo, o caso entrou para o folclore rodoviário de Minas Gerais. Caminhoneiros começaram a evitar o túnel de São Bartolomeu durante a madrugada, alegando ouvir buzinas distantes e vozes chamando por nomes antigos. Alguns motoristas de ônibus intermunicipais relatavam interferência no rádio ao passar pelo local, sempre no mesmo horário, entre 21 e 22 horas. Em 1993, 12 anos após o desaparecimento, uma equipe da TV Alterosa tentou fazer uma reconstituição do trajeto de Geraldo. O repórter Carlos Henrique Schroden alugou um ônibus similar e fez o mesmo percurso, na mesma data e horário. Quando chegaram ao túnel de São Bartolomeu, todos os equipamentos de filmagem falharam simultaneamente. As câmeras pararam de gravar, o som ficou mudo. Até mesmo os relógios dos técnicos travaram por exatos 2 minutos e 17 segundos. A reportagem nunca foi ao ar. 30 de agosto de 2011. 30 anos, 5 meses e 13 dias após o desaparecimento de Geraldo Nogueira, as máquinas da construtora Mendes Júnior começaram a perfurar a rocha para a duplicação da BR-356. O projeto previa a construção de um túnel paralelo ao de São Bartolomeu, ampliando de 2 para 4 pistas, o trecho mais movimentado da rodovia que liga Belo Horizonte ao interior. Jair Mendonça, operador de retroescavadeira há 22 anos, estava acostumado com todo tipo de surpresa que a terra mineira reservava. Veios de quartzo, cavernas pequenas, fósseis ocasionais, restos de mineração antiga, mas nada o preparou para o que encontrou na manhã de terça-feira, 13 de setembro. A máquina travou de uma hora para outra, lembrou Jair em depoimento posterior. Pensei que fosse rocha muito dura, mas quando olhei direito, vi que tinha algo diferente ali. Uma superfície lisa, azul, meio enferrujada. O engenheiro de obras, Ricardo Vasconcelos, foi chamado imediatamente. Com lanternas potentes, a equipe conseguiu identificar o que parecia ser a lateral de um veículo grande, presa dentro da rocha maciça. No começo, pensamos que fosse algum caminhão acidentado há muito tempo, que tinha sido soterrado por um deslizamento, explicou Ricardo. Mas quando limpamos a área, vimos o logotipo. Era velho, desbotado, mas ainda dava para ler. Viação Serra Azul. A obra foi imediatamente paralisada. O DNIT foi comunicado, assim como a Polícia Civil e o Instituto de Criminalística. Em 48 horas, uma equipe especializada estava no local com equipamentos de escavação delicada, do tipo usado em sítios arqueológicos. O trabalho de retirada da rocha ao redor do ônibus levou uma semana inteira. O que eles encontraram desafiava toda a lógica geológica conhecida. O Mercedes-Benz O355, placa MG40601, estava perfeito, inteiro, não amassado, não destruído, simplesmente engolido pela montanha, como se a rocha tivesse crescido ao redor dele.
A cor azul e branca, embora desbotada, ainda era reconhecível. Os vidros estavam intactos, as rodas em perfeito estado de conservação. Dr. Antônio Mourão, geólogo da UFMG, chamado para examinar o local, não conseguia esconder a perplexidade. Do ponto de vista científico, isso é impossível, declarou aos repórteres que se aglomeravam no canteiro de obras. A formação rochosa ao redor do veículo é granito sólido, com idade estimada em 500 milhões de anos. Não há sinais de fratura, de deslizamento, de sedimentação. É como se o ônibus sempre tivesse estado ali. No dia 21 de setembro, finalmente conseguiram abrir uma passagem segura até a porta dianteira do ônibus. O delegado Márcio Fonseca, acompanhado de peritos e do engenheiro Ricardo, foi o primeiro a entrar no veículo que havia desaparecido há 3 décadas. O interior estava preservado como se tivesse sido abandonado ontem. Os bancos azuis com estofado em curvim mantinham a cor original. Não havia sinal de decomposição, ferrugem excessiva ou deterioração. O volante estava na posição normal, as chaves ainda na ignição. No painel, um rádio portátil Telefunken permanecia preso com fita isolante, exatamente como Geraldo costumava deixar. Mas o que mais impressionou foi o relógio do painel, um Seiko redondo que Geraldo havia ganhado da empresa pelos 15 anos de serviço. O ponteiro dos minutos estava travado no número 17 e o das horas no 2. 2h17 da manhã, exatamente o horário em que o ônibus deveria ter chegado a Ouro Preto em 17 de março de 1981. Durante 3 dias, peritos da Polícia Civil e técnicos do Instituto de Criminalística vasculharam cada centímetro do ônibus. O que encontraram dentro do Mercedes-Benz O355 mudaria para sempre a compreensão do caso que intrigava Minas Gerais há 30 anos. Nos bancos dos passageiros, descobriram 4 uniformes cuidadosamente dobrados. O vestido floral de Dona Carmen, ainda com o broche de pérola que ela sempre usava. A camisa xadrez de Sebastião, com o cheiro característico de cal que impregnava suas roupas de trabalho. A jaqueta jeans do universitário, com um caderno de cálculo no bolso, as páginas amareladas, mas legíveis. O conjunto social azul marinho de Maria José, com o crachá da prefeitura ainda preso na lapela. No banco do motorista, encontraram o uniforme da aviação Serra Azul que Geraldo vestia naquela noite. Camisa branca de manga curta, calça azul marinho, sapatos pretos engraxados. Tudo dobrado com o mesmo cuidado, como se as pessoas tivessem simplesmente se despido e desaparecido. Mas foi no pequeno compartimento ao lado do câmbio que o perito João Batista Ferreira fez a descoberta mais desconcertante. Dentro de uma lata de biscoitos Aimoré, encontraram um gravador cassete K7 da marca CCE, do tipo que alguns motoristas usavam para gravar recados ou ouvir música durante as viagens longas. A fita estava parada na posição play. João Batista levou o gravador para o laboratório da Polícia Civil. Na tarde de 24 de setembro de 2011, em uma sala técnica do prédio da Rua Nascimento Gurgel, a fita foi reproduzida pela primeira vez em 30 anos. A gravação durava exatos 2 minutos e 17 segundos. A primeira voz era inconfundivelmente de Geraldo Nogueira. Dona Luzia, chamada para ouvir a gravação, confirmou imediatamente: "É meu marido. Eu conheceria a voz dele em qualquer lugar." Na gravação, Geraldo falava com naturalidade, como se estivesse conversando com os passageiros. "Pessoal, estamos chegando no túnel de São Bartolomeu. Dona Carmen, a senhora que tem medo de lugar fechado, não se preocupe, são só 200 metros. Sebastião, já conferiu se não esqueceu as ferramentas na rodoviária? E você, rapaz, não esquece de estudar para essa prova de amanhã." Depois, uma pausa, o som do motor e do ar-condicionado. Em seguida, a voz de Dona Carmen, hesitante: "Geraldo, que estrada é essa? Não lembro dessa curva aqui." "Estou vendo uma luz estranha lá na frente", disse Sebastião, a voz do universitário, mais nervosa. "Cara, o meu relógio parou. Que horas são?" Maria José sussurrando: "Gente, olha o céu. As estrelas estão diferentes." E então Geraldo, com uma tranquilidade que gelava o sangue: "Não se preocupem. Às vezes a estrada muda. Às vezes o tempo faz desvios que a gente não entende.
Vamos descer aqui um pouco e esperar. Alguém vai vir buscar vocês. A gravação terminava com o som de portas se abrindo e passos se afastando. Depois, apenas o ruído constante do motor em marcha lenta e, ao fundo, uma estática de rádio que parecia formar palavras incompreensíveis. Dr. Mourão, o geólogo da UFMG, foi chamado novamente para uma consulta urgente. Depois de revisar todos os mapas geológicos e topográficos da região, sua conclusão foi ainda mais perturbadora. O trecho onde o ônibus foi encontrado não existia em 1981. Segundo nossos registros, aquela área era solo virgem, sem túnel, sem estrada. A perfuração do túnel atual foi feita em terreno completamente novo. Em outubro de 2011, a construtora Mendes Júnior concluiu as obras da duplicação. O túnel paralelo foi inaugurado, mas o local onde o ônibus foi encontrado foi lacrado e transformado em área de preservação, sob ordem judicial. O caso foi arquivado como morte por causa indeterminada para os 5 desaparecidos. Os uniformes foram entregues às famílias. A fita cassete permaneceu como evidência no arquivo da Polícia Civil. Desde então, motoristas que trafegam pela BR-356 durante a madrugada relatam um fenômeno curioso. Entre 2h15 e 2h20, alguns ouvem através das janelas um som abafado, vindo das profundezas da montanha. O ronco de um motor antigo, seguido por uma buzina longa e melancólica, que ecoa pela serra e desaparece na neblina. Dona Luzia, hoje com 78 anos, visitou o local apenas uma vez, em 2012. Ficou 10 minutos em silêncio, diante do memorial improvisado que amigos e familiares construíram na beira da estrada. Antes de ir embora, deixou uma garrafa térmica com café fresco encostada no marco de granito. Se um dia ele voltar, disse ela ao repórter que a acompanhava, vai estar com sede. O café nunca foi tocado. Mas funcionários da concessionária que administra a rodovia juram que, toda terça-feira de março, a garrafa aparece vazia pela manhã, como se alguém tivesse bebido durante a noite. E se você passar por ali numa madrugada silenciosa, talvez ouça também o eco de uma conversa antiga, vinda de um tempo que fez um desvio e nunca mais encontrou o caminho de volta. 3 anos após a descoberta do ônibus, em janeiro de 2015, a vida havia seguido seu curso para a maioria das pessoas envolvidas no caso. Mas para Marcos Henrique Silva, engenheiro civil aposentado de 71 anos, o peso de um segredo guardado por quase 4 décadas havia se tornado insuportável. Marcos vivia sozinho em uma casa simples no bairro Sagrada Família, em Belo Horizonte. Viúvo há 2 anos, sem filhos, passava os dias cuidando de um pequeno jardim e ouvindo as antigas rádios AM que tocavam música sertaneja dos anos 70 e 80. Foi numa tarde de janeiro, enquanto ouvia Coração de Papel no rádio Inconfidência, que a música foi interrompida por um boletim sobre o 3º aniversário da descoberta do ônibus da Serra Azul. O locutor mencionou que o caso permanecia oficialmente arquivado, mas que familiares ainda esperavam respostas. Dona Luísa, já com 81 anos, havia dado uma entrevista dizendo que ainda sonhava com Geraldo todas as noites, sempre perguntando por que ele não voltava para casa. Marcos desligou o rádio e ficou em silêncio por 1 hora inteira, olhando para uma gaveta da escrivaninha que não abria há décadas. Dentro dela, guardava documentos que poderiam explicar o inexplicável, mas que também destruiriam a reputação de homens já mortos e colocariam em risco projetos que haviam mudado a face de Minas Gerais. Na manhã seguinte, Marcos pegou um ônibus até a sede do jornal Estado de Minas. Procurou pela repórter Fernanda Magalhães, que havia coberto a descoberta do ônibus em 2011. Tenho uma história para contar, disse ele, com as mãos tremendo, mas preciso que você prometa que só vai publicar depois que eu morrer. Fernanda, intrigada, concordou. Marcos então contou uma versão dos fatos que ninguém havia imaginado. Em março de 1981, Marcos trabalhava como engenheiro júnior na empresa construtora Pedra Branca, responsável pela modernização de várias rodovias mineiras. Na época, a empresa havia ganho um contrato milionário para expandir e melhorar o trecho da BR-356 entre Belo Horizonte e Ouro Preto, incluindo a construção de um novo túnel
que substituiria o antigo de São Bartolomeu. A obra era estratégica, explicou Marcos à repórter. O governo militar queria facilitar o acesso ao interior para a exploração mineral. Havia pressa, muito dinheiro envolvido e alguns atalhos que hoje chamaríamos de irregulares. No dia 17 de março de 1981, Marcos estava de plantão no canteiro de obras, supervisionando testes de explosão controlada para a abertura do novo túnel. O trabalho estava atrasado e a pressão vinha de Brasília para acelerar o cronograma. Por volta das 21h30, quando se preparavam para uma detonação teste, viram os faróis de um ônibus se aproximando. Era para a estrada estar bloqueada, lembrou Marcos com a voz embargada. Tínhamos avisado a polícia rodoviária, a empresa de ônibus, todo mundo. Mas houve uma falha de comunicação. O ônibus entrou na área de obras no exato momento em que iniciamos a sequência de explosão. O engenheiro-chefe da obra, Antônio Veloso, tomou uma decisão desesperada. Em vez de interromper a detonação, o que causaria prejuízos enormes e atrasos de meses, decidiu acelerar o processo. Ele disse que o ônibus passaria pelo túnel antes da explosão, contou Marcos. Mas seus cálculos estavam errados. A sequência de explosões aconteceu quando o ônibus estava exatamente no meio do túnel antigo. Mas em vez de destruir o veículo, as cargas mal posicionadas provocaram um desabamento que selou completamente ambas as extremidades do túnel, aprisionando o ônibus dentro de toneladas de rocha. Ouvimos a buzina, disse Marcos, com lágrimas nos olhos. Uma buzina longa, desesperada, vinda de dentro da montanha. Durou uns 10 segundos e depois, silêncio. Veloso e seus superiores entraram em pânico. Resgatar o ônibus seria admitir a negligência, destruir a empresa e resultar em prisões. Em uma reunião que durou toda a madrugada, decidiram encobrir o acidente. Oficialmente, a explosão havia sido cancelada devido a problemas técnicos. O túnel foi declarado instável e permanentemente lacrado, por segurança. Falsificaram documentos, revelou Marcos, e mudaram os mapas geológicos. Alteraram os registros da obra. Fizeram parecer que aquele trecho nunca tinha existido. Construíram o túnel novo, alguns metros ao lado, sobre o antigo que estava selado. Durante as semanas seguintes, enquanto a polícia procurava o ônibus desaparecido, a construtora Pedra Branca trabalhou dia e noite para apagar qualquer evidência da existência do túnel original. Concreto foi despejado nas entradas. Placas foram reposicionadas. Novos mapas foram distribuídos para órgãos oficiais. Antônio Veloso morreu em 1987 de infarto, contou Marcos. Mas antes disso, ele me disse que ouvia buzinas toda noite. Não conseguia dormir. Os outros engenheiros envolvidos também morreram ao longo dos anos. Eu sou o último que sabe a verdade. Marcos explicou que a descoberta do ônibus em 2011 foi um acaso terrível. As perfurações para o novo túnel atingiram exatamente o local onde o ônibus estava. 30 anos depois, a montanha devolveu o que tínhamos enterrado. Fernanda perguntou por que ele havia decidido contar a verdade agora. Marcos ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder. Porque toda terça-feira de março, eu sonho com aquelas pessoas. Elas estão no ônibus, me olhando através das janelas, perguntando por que ninguém veio salvá-las. Dona Carmen sempre diz a mesma coisa. Vocês sabiam que estávamos aqui, não sabiam? Marcos entregou à repórter uma caixa com documentos originais da obra, incluindo plantas do túnel antigo, relatórios de segurança ignorados e uma lista com os nomes de todos os envolvidos no encobrimento. Publique quando eu morrer, repetiu. Mas publique. Elas merecem que a verdade seja conhecida. Em agosto de 2016, Marcos Henrique Silva foi encontrado morto em sua casa, vítima de uma parada cardíaca durante o sono. Não deixou família, mas deixou uma carta pedindo que seus bens fossem doados para as famílias dos desaparecidos do ônibus da Serra Azul. Fernanda Magalhães cumpriu a promessa. Em setembro de 2016, o jornal Estado de Minas publicou uma série especial de 5 reportagens intitulada O Túnel que o Tempo Esqueceu, revelando a versão de Marcos sobre os acontecimentos de 1981. A publicação causou comoção em Minas Gerais. A construtora Pedra Branca, que havia sido vendida nos anos 90, negou qualquer conhecimento sobre o caso.
Documentos oficiais da época foram requisitados, mas muitos haviam desaparecido dos arquivos públicos. Dona Luísa, já debilitada pela idade, deu uma única entrevista após a revelação. Agora eu sei por que meu Geraldo não voltou. Ele estava tentando voltar há 30 anos, mas estava preso debaixo da terra. Pelo menos agora eu posso descansar. A verdade sobre o ônibus da Serra Azul nunca foi oficialmente confirmada pelas autoridades. Mas desde 2016, caminhoneiros e motoristas que passam pelo túnel de São Bartolomeu relatam um fenômeno diferente. Em vez de buzinas fantasmagóricas, ouvem agora um silêncio profundo, como se a montanha finalmente tivesse encontrado paz. E se você passar por ali numa madrugada silenciosa, talvez ainda ouça o eco de uma conversa antiga, mas agora sabendo que algumas vozes do passado só precisavam de alguém que tivesse coragem de ouvir a verdade que elas tinham para contar. Tentar novamente.